A paz do Senhor Não entrou ninguém ainda. Jesus. Calma. Não entrou ninguém. Não, tá. Deixa eu começar a entrar. Eu entrei. Aê, a Flávia, a primeira a entrar. Que legal. Muito bom. Vou esperar um pouco as pessoas entrarem. E é isso aí. A Manu entrou já também. Muito bem, a Vilma, a Ivone, um beijo pra vocês. Que legal. Muito bom. Tô esperando um pouquinho, gente, pra a gente, né, vamos dar início aqui. Vai ser uma bênção a nossa live hoje, eu creio nisso. Aê, Karina, um abraço, um beijo pra vocês, meninas. Pode começar. Enquanto isso, vai clicando aí nesse aviãozinho, vai mandando para seus amigos, amém? Para suas células, ok? Muito bom ver o nome de vocês passando aí. A pastora Zanilda que fala, ela gosta de ver os nomes passando aí na tela do celular. Então, vamos chamando aí, pessoal. Pra gente, né, não perder tempo, porque a hora passa muito rápido. Passa muito rápido, vocês vão ver. Quando pensar que não, já vai estar na hora de encerrar. E é isso aí. Quero dar as boas-vindas mesmo. Estou muito alegre de estar aqui com vocês, né, de fazer essa live. E tô vendo aqui quem tá entrando. Isso aí, vamos lá. Chama lá o povo da célula. Chama os amigos. Chama os irmãos também, os maridos. Tá entrando aí, ó, os homens do Jefferson. Isso aí, porque essa live é pra... Ela já mandou. Amém, já? Nossa pastora já tá entrando aqui, já. Tá bom, pessoal? Minhas ajudantes, tá aqui me ajudando. Gente, uma emoção muito grande. Ainda bem que eu tô aqui com a equipe boa, me ajudando. Oi, pastora! Oi, eu adiantei, né? Faltou só meio minuto. Eu tô ansiosa para ver você com as suas meninas aí. Que bom, pastora. Eu também tava aqui ansiosa. Falei, nossa, a pastora já tá entrando aqui. Mas pode chamar aí as meninas assim, aí, pode continuar chamando. Eu gosto de ver o nome delas passando aí, ó. Muito bom. Acabei de falar isso. Acabei de falar isso que eu gosto de ver, né? Passando os nomes aqui na tela. É muito bom. Bom, eu quero deixar já um beijo aqui para todas vocês que estão entrando aí. Ó, já são 45, mas tem muito mais gente, né, Helena? Porque eu vi aqui que mais 3, mais 4, né? É uma alegria, é uma alegria. E eu falei que eu ia mandar um beijo para Simone, lá do São José do Rio Preto, que está aí sentadinha, me ouvindo, com as discípulas dela. Que legal! Legal demais, não é? Muito bom. Um beijo, Simone, para você também. Ó, que legal, a Simone, minha amiga, ela. Muito bom. E aí, Helena, tá animada? Eu tô, pastora. Tô animada, né? Tô com muita expectativa. Tô muito feliz de ter a senhora aqui com a gente. A Marlene entrou. Né? Oi, Marlene. Nossa, bênção, irmãs. Que bom. Vilma. Tem uns nomes que já não dá para saber porque é um nome meio assim, emendado, né? Verdade. Flávia, Sandra. Ai, que legal, gente. Olha, eu me sinto muito alegre. Oi. A Sandra, ela é lá da norinha da senhora lá, da Josi. É mesmo? Sandra. Que bênção. Glória a Deus. Muito bom. Aí com a gente. Muito bom, Janaína. Ai, que legal. Expectativa. Eu também tô com muita expectativa, irmãs. Eu tô aqui, ó, cheia de Deus para falar com vocês.
Muito mesmo. Como diz a Irlene, a gente fica assim, ansiosa para chegar a hora, né, Irlene? Eu, às vezes, eu nem como É direito, eu verdade. não consigo descansar um pouquinho, eu fico aqui lendo e pensando e orando e falando, Deus, eu quero ser usada pelo Senhor, né? Essa é a minha oração de E todas não as vezes. dorme direito, né, Não, a gente fica pastora? tudo Não ansiosa, dorme né? direito. Isso é Verdade. bom porque essa preocupação é para a gente não falar da gente mesmo, né, Helene? Que tudo aquilo que a É, gente for falar aqui verdade. seja da parte de Deus, para edificação da vida das irmãs que estão nos assistindo, no casamento delas, né, na família. Esse é o nosso coração, né, Helene? Por Uhum. isso que a gente está aqui sentadinha, aqui uma olhando para a outra, né? Sim, pastora. E esse tema de hoje é muito bom, né? Estava falando aqui antes da senhora entrar, que os irmãos também podem entrar na live, né? Porque eles perguntaram, para os homens também. Eu falei, eita, sejam bem-vindos, Sim, tudo né? que a gente falar Porque aqui vai ser bom. a gente vai falar sobre o casamento à maneira de Deus, né? Segundo a vontade de Deus, né? Então, como que é ter esse casamento, pastora? Fala aí para nós, né? Nós Nossa, estamos ansiosos para ouvir a então, senhora. E nós não podemos perder esse tempo, porque tema é... passa muito. Não, é verdade, já passou 6 minutos já. Oh, meu Deus. Vamos ganhar tempo. Bom, irmãs, Sim. antes da gente falar desse casamento, você está me ouvindo bem aí, né, Helene? Tá me ouvindo Tô te bem? ouvindo, Então tá pastora. bom. Então Tá, vamos lá. tô. Então, Tudo bem. irmãs, e de repente, não sei se tem algum marido aí, né? Mas antes de falar desse Tem. casamento que é segundo o coração de Deus, eu gostaria de falar o que é casamento, porque de repente alguém está dentro de um casamento, né? E não sabe direito o Sim. que é o casamento, qual que é a função do casamento, qual que é o papel de cada um, né? E fica assim, se a gente está dentro de uma coisa e a gente não entende o que ela é, a gente não vai funcionar bem, né? Naquilo que a gente foi programado para fazer. Verdade. Então, eu quero falar para vocês que estão me ouvindo aí que o casamento é um projeto divino. Foi uma ideia, não foi uma ideia minha, do pastor Wilson, do pastor Aloísio, né? De homem. Foi uma ideia do céu, uma ideia do coração de Deus. Por isso que o casamento, segundo o coração de Deus, é um casamento perfeito, né? Que não tem erro, que não tem fracasso, que não tem decepção, não tem nada. Então, veja. O primeiro casamento, porque de repente alguém pode perguntar assim, mas aonde que está escrito na Bíblia? Como que foi? Aonde que tem isso, né, na Bíblia? Então, o primeiro casamento foi lá no Éden, quando Deus fez o homem do pó da terra, depois da costela do homem, Deus fez a mulher dele, e quando Deus chegou para Adão e entregou a mulher, ele ficou apaixonado, ele ficou meio de boca aberta, né? Tanta beleza, né? Beleza, Sim. charme, tudo com aquele cabelo. Eu imagino que a Eva tinha um cabelo bem grandão. E Deus chegou para os dois e falou, olha, faz o seguinte. E a Bíblia fala, tá em Gênesis 1, 27 e 28. Não estou mentindo, não. Então você pode seguir aí a Bíblia, que fala que quando Deus fez o homem, Deus fez a mulher, ele os abençoou. O que quer dizer esse abençoou? Ele fez o casamento. Ele falou para Eva, você aceita esse homem aqui como seu marido, né? Imagina que ele falou isso para Adão, você aceita essa mulher aqui? E aí sim, aceito, porque Adão já estava assim, né? Deslumbrado com a Eva, né? Porque ele estava lá procurando alguém que desse com ele, certo com ele, nada dava. E quando Deus chegou com aquela princesa, né? Ele ficou assim, extasiado, com tanta graça de Deus, né? E aí, o que Deus falou aquela hora? Olha, eu quero que vocês namorem muito. Vocês pratiquem a vida íntima. Gente, por isso que esse negócio é bom demais. Olha onde que isso nasceu. Nasceu lá no começo Sim. de tudo. Por isso que a vida íntima do casal é uma coisa mais gostosa do mundo. Que a gente tem que cuidar, que a gente tem que incentivar um ao outro, tem que sempre estar cuidando um do outro, porque Deus abençoou aquele casal com o sexo. Um sexo santo, sem nenhum pensamento, nada, nenhuma porcaria assim para atrapalhar. Algo santo, algo divino. Então Deus falou, olha, vocês têm que se multiplicar. É desse jeito aí, ó, fazendo a festa, animado, né? Um negócio bom.
Então, o casamento tinha um propósito. Qual que era o propósito do casamento? Era que eles se multiplicassem. Isso quer dizer o quê? Adão e Eva tinham que namorar, beijar, abraçar, ter relação sexual para nascer os filhos, né? Então, a família ali era um projeto de Deus. Um projeto de Deus. Então, hoje, quando a gente pensa assim, então por que que tem? Qual que é a, né? O que é que como que eu vejo o casamento? Então, eu tô falando isso quase toda live, porque isso é muito importante. Presta atenção. Então, nós aqui na Terra, nós representamos esse poder de Deus, esse manifestar de Deus. Então, Deus queria uma grande família. Deus queria muitos filhos. Mas não é uma grande família qualquer, não é igual aquela grande família que tem na televisão, não é um monte de filhos de qualquer jeito. Deus queria filhos iguais a Ele, igual à Trindade, né? Com a santidade, com o caráter, com a natureza, com o coração, o mesmo de Deus. Por isso que quando nós falamos de casamento segundo o coração de Deus, é porque essa réplica tem que ser perfeita, né? E aí, às vezes alguém fala assim, mas o casamento tá falando lá no Novo Testamento, a gente tá na graça hoje. Não, o casamento tá no Novo Testamento também. Tá lá em Mateus 19, no capítulo 3 e 6, quando os fariseus lá, com aquelas dúvidas deles, ficaram questionando a Jesus, né, sobre a questão da dureza do coração, se o homem podia repudiar a mulher, se podia divorciar. Então, o marido ali podia separar da esposa. E Jesus falou que não era assim desde o começo, né? Porque Deus mandou o homem sair da casa do pai e da mãe para unir aquela jovem ali para formar uma família. Então, esse é o projeto divino. Então, primeiro a gente tem que entender o todo, né? Entender o todo para depois a gente entrar no casamento em si. Então, essa é a base. O todo casamento, ele é um projeto divino. Então, quando alguém pensa assim, que vontade de casar, isso não é da cabeça da gente. Isso veio de Deus. Para você ver, Helena, eu tinha uns 6 anos e eu já brincava de casar. A minha mãe não ficava falando, você tem que casar, você tem que casar. Não, eu vestia um vestido longo da minha mãe, que ficava longo, né? Eu era criança, o vestido ficava longo. Pegava umas florzinhas assim, segurava e casava com uma vassoura. Pensa. Por quê? Porque o casamento é um projeto do céu. E eu, como eu sou do céu, eu sonho que está no coração de Deus para mim. Então é isso. Sim. E aí, lá em 1 Coríntios também fala do casamento. Então, assim, o casamento não é invenção humana, tá lá na Bíblia. Tudo que está na Bíblia foi inspiração divina, né? E lá em 1 Coríntios 7, do 1 ao 11, depois você lê aí, que fala que Deus fez o homem para uma mulher. Então, primeiro, lá no Éden, Deus fez um homem e uma mulher, né? Para casar. Sim. Aqui continua falando que o homem, né? Para uma esposa. Aí vê o papel do marido, o papel da esposa, o que o marido faz, o que a mulher faz. E aí fala de não ter divórcio. Agora, para não ter divórcio, tem que existir um casamento, né, Helene? Então não tem jeito de eu fazer um divórcio sem casamento. Então aqui está falando que não é para divorciar. Então, só abrindo um parênteses aqui, a Bíblia fala que Deus odeia divórcio, odeia. Então, se tem casamento e se algum dia acontece algum divórcio, isso entristece, machuca muito o coração de Deus. Porque Ele não fez a gente para viver separado, né? Então, esse é um pano de fundo aí para a gente entender o projeto divino, né? Que é o casamento. Pastor, oi. E qual é a vontade de Deus para o meu casamento, então? Né? A senhora falando sobre todas essas coisas aí, qual que é a vontade de Deus para o meu casamento, né? Sim, às vezes porque a gente fica se perguntando, né? Porque às vezes casou errado, sim. Às vezes achou que não casou com a pessoa certa. É verdade, porque quando alguém pergunta e tem essa dúvida, é porque realmente não entendeu, né? O que é um casamento. Então, o casamento, ele é um casamento eterno aqui para nós. Porque a aliança ela acaba quando a gente morre. É o que a Bíblia diz. Ainda que tem muita gente que não faz isso, né? Mas o casamento é muito importante, Helene, porque o casamento aqui na Terra, ele representa uma família do céu, né? Então,
deixa eu voltar um pouquinho aqui sobre a família do céu, né? A Trindade. Então, para a gente saber que não é uma coisa assim simples, que é uma coisa nada assim, né? Pobrezinha nem nada. Então, hoje nós somos um espelho da família divina. Então, quando você olha no espelho, você se vê, né? Então, quando eu olho no espelho, eu vejo a minha imagem. Só que a Bíblia fala que eu sou a imagem de Deus. Então, quando nós, como família, ficamos diante de um espelho, nós olhamos para nós e nós vemos nós. Só que, na verdade, a gente não vê a gente vê o reflexo daquilo que Deus é em nós. Então, só para a gente entender também, quer fazer esse paralelo, o homem representa a pessoa de Deus, que é o governo, a liderança, né? Que ele governa e lidera a casa. A mulher representa o papel do Espírito Santo. Não estou dizendo aqui que a gente é Espírito Santo. De repente alguém vai falar, a pastora Zenildo falou que a gente é Espírito Santo. Não. A gente representa. Do mesmo jeito que o homem representa a Deus na família, nós representamos o papel do Espírito Santo. E eu estava aqui meditando, Irlene, pensando. Tem gente que acha que o nosso papel de esposa é muito pequeno, é muito fraquinho. É assim, que Deus fez um papel muito bom para o homem, né? E deu um papel simplesinho para a mulher. Mas eu estava aqui, enquanto eu estava esperando a hora de você entrar, eu fiquei pensando. Deus, quando pensou em tudo no planeta, na criação, depois criou a gente, ele era perfeito junto, ele tinha uma unidade muito grande com o Espírito Santo, né? E ele falava, haja isso, o Espírito Santo corria e fazia, porque o Espírito Santo era o ajudador de Deus. Então, ele falava, faz o sol. O Espírito Santo corria lá e tchum, gerava o sol. E às vezes a gente fica pensando assim, não, mas o papel nosso de auxiliador é muito ruim. A gente só fica arrumando casa, arrumando roupa suja, passando roupa do marido, lavando prato. Todo dia a gente lava o mesmo prato, o mesmo copo, né? Todo dia eu tenho que arrumar casa, todo dia eu tenho que fazer almoço, janta, café da manhã, lanche. Então, olha, veja a oportunidade que nós temos. Irlene, eu estava aqui maravilhada, estava aqui até querendo chorar. Esse é o papel do Espírito Santo e ele nunca reclamou do papel dele. Ele achava o máximo. Então, quando eu penso assim, meu Deus, eu posso fazer um prato de almoço para o meu marido. Isso é demais de bom. Eu posso fazer um prato de café da manhã com coraçãozinho. Eu posso fazer uma janta, uma comida que ele gosta. Às vezes a mulher fica azeda quando o marido pede um prato especial. Faz um macarrão para mim. Ai, meu Deus. O Espírito Santo nunca fez isso, Irlene. O Espírito Santo corria e agia e fazia. Então, olha, essa família... E Jesus, da mesma forma, quando Jesus recebeu a proposta de vir morrer por causa de nós aqui, Jesus não falou, não, por que o senhor não manda o Espírito Santo? Lá, ele é muito rápido, ele é ágil. Não, Jesus se alegrou. Jesus se alegrou porque ele ia salvar a gente. E era uma harmonia tão assim que quando a gente olha vê que é um só, né? Os três um só, 3 em 1, 1 em 3. E esse é o modelo da família. Então, o pai não atropela a esposa não passa por cima do marido, o filho, né, que é aquele que representa Jesus, não desobedece, não desonra, não fala, não, vou fazer isso não, né? Então, essa é uma família perfeita, né? E aí, um servindo o outro, um ajudando o outro, um honrando o outro, e assim a família dava tudo certo. Então, hoje, por que dá muita coisa errada na família? É porque cada um está pensando em si, né? A mulher está pensando em si, o homem está pensando nele mesmo, os filhos pensam que a gente é quadrado, que eles não precisam da gente. Cada um vivendo assim, mas não era assim na eternidade, né? Não é assim ainda. Então você me perguntou, qual que é a vontade de Deus no meu casamento, pastora? É harmonia. Quando a vontade de Deus, o coração de Deus é expresso aqui no nosso casamento, nós representamos muito bem essa família. Como que é isso? Um agradando o outro, um servindo o outro, um honrando o outro, um falando, não, eu que vou fazer pra você. O outro falando, não, eu vou fazer pra você. Não, eu te amo. Não, eu te amo mais. Aí vai brigar porque quem que ama mais, quem que serve mais, né? Então, veja, quando nós representamos bem a família de Deus, nós geramos essa mesma imagem de casamento perfeito na cabecinha
dos nossos filhos. Então, quando eu era criança, eu pensava, eu quero casar. E eu era criança, nem pensava. Mas eu já brincava de casar. Por quê? Eu queria uma família para mim. Eu, desde criança, eu nem sabia o que era casamento direito, mas porque eu assistia casamento, eu ia na igreja, eu lembro quando... tem foto aqui, aqui que eu estava num casamento. Então, por quê? Quando eu entendo o meu papel, e o marido entende o papel dele, e os filhos entendem outro, a família é unida. E os filhos vão casar, sabe, querendo fazer o quê? Eles vão querer casar também. E aí, dentro da família deles, eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão representar o casamento lá do céu, que é perfeito, que é harmônico, que não tem nenhum pecado, que não tem erro, que não tem um querendo o mal do outro, né? Um querendo que o outro se lasque. Não tem isso na família de Deus. É um cuidando do outro, um amando o outro, um respeitando o outro, um fazendo tudo para o outro, para o outro, para o outro. Porque a Bíblia fala que é muito melhor dar do que receber. Tá vendo, né, pastora, que a gente não é inimigo do nosso marido. Não, nunca, junto, nunca né? fomos. A senhora falou um dia para nós, né, sobre isso, a questão de ficar um querendo brigar com o marido. Então, a pessoa que você não deve fazer é isso, né, o marido, porque vocês têm que estar junto, né? Claro. Então, ele não é inimigo, um querendo ser melhor, né? A esposa ser melhor, o esposo ser melhor, e aí acaba, né? É verdade, Helene, bem colocado. Deixa eu só responder um negocinho que você falou. No casamento, não tem assim, eu ganhei do meu marido. Oba, né? Isso, meu marido perdeu. Não tem isso, porque quando eu ganho, né? Ou eu ganho junto com meu marido, ou eu vou perder junto com ele. Então, o casamento é como se fosse um jogo, mas que um não pode ganhar sozinho. Ou os dois ganham, ou os dois perdem. Então, quando você está falando não é meu inimigo, não é mesmo, porque eu tenho que amar, tenho que servir, tenho que respeitar, né? Cada um conhecendo o papel de cada um. Então, os filhos são obedientes e honram os pais. A esposa é submissa, que honra e respeita o marido que honra e respeita a Deus, né? E assim, essa cadeia, ela é uma cadeia abençoadora, porque não tem jeito de errar nesse projeto divino que é a nossa casa, a nossa família. Amém. Tem o que devemos fazer, pastora, quando se perde o respeito, né? Essa pergunta aí tem muitos casais que passam por isso, né? Tem. Aí o casal perde o respeito, né? O esposo pela esposa, a esposa pela esposa, enfim, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Falo. Aí depois fala, não tem jeito mais, não tem mais o que fazer, eu tenho que me separar agora. Porque não há mais respeito, né? É verdade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu tenho eu nunca, assim, desrespeitei o meu marido, né? Então, ele testemunhou isso. Isso não é coisa só invenção minha, né? Quando eu tinha meus filhos pequenos, né? Quando eu tinha meus filhos pequenos, Helene, nós tínhamos muito, muito problema, sabe? Nós já passamos por muitas tribulações no nosso casamento. Mas, sabe, uma coisa que eu nunca fiz foi desonrar e desrespeitar o meu marido, principalmente na frente dos meus filhos. Os meus filhos cresceram pensando que mas meu marido era o casal 20, sabe? Tinha uma série de televisão que era Casal 20, que era um casal perfeito. Eles cresceram pensando que a gente era a família perfeita, naquele momento deles, porque eles não viam eu brigando com o pai deles, não viam quando o pai corrigia, eu falava, que absurdo, você tá fazendo isso com o menino, né? Vai matar o menino, não sei o quê. Eu nunca atravessei na frente do meu marido, mas depois, por trás, lá no quarto, eu falava, olha, eu acho que não foi legal, acho que você fez isso muito, exagerou, lá. Então, eu sempre fiz a ponte para os meus maridos verem o pai dele do jeito que Deus vê. Ainda que ele tinha problema, ele tinha defeito, igual eu, mas nós nunca, assim, desnudamos um para o outro. Então, isso é desrespeito. E quando a gente faz isso, Helene, a gente macula a imagem de Deus no casamento, porque Jesus não fala palavra feia, não desrespeita o Pai. O Espírito Santo não desrespeita Jesus. Jesus não desrespeita o Espírito Santo. Então, eles não fazem isso. Então, por que nós fazemos isso aqui?
Então, algum fio tá solto, né? Que a gente tem que sentar e ver. Então, o que o casal tem que fazer quando perde o respeito um pelo outro? Então, primeira coisa, eles têm que sentar, pedir perdão um para o outro, reconhecer aonde está errando, aonde caiu, corrigir isso, cada um assumindo o seu erro, né? E vivendo, mudando de vida, né? Mudando de página, porque não está representando bem a Deus, né? Não é segundo o coração de Deus uma família que desrespeita um ao outro. Pelo contrário, quando a gente respeita, aí a gente agrada o coração de Deus, né? Então, tanto os filhos, quanto a esposa, quanto o marido, tem que se honrar, porque isso é um mandamento. A Bíblia fala que nós, como esposas, nós devemos honrar, respeitar os nossos maridos. E quando as crianças, os filhos, veem que nós honramos e respeitamos, submetemos aos maridos, que são a liderança, né? Que representa a pessoa de Deus na nossa vida, eles também vão copiar a gente. Eles nem questionam, eles vê a mãe fazendo e repete. Vê o pai, né? Vê o pai tratando a mãe com respeito, trata a mãe com respeito também. Então, um dia eu lembro que os meus filhos estavam falando alto comigo, brigando comigo porque eles queriam fazer um negócio. Eu falei que não ia, não vai. E eles, não, porque não vai. Aí o Will chegou bem na hora daquela gritaria. Aí o Will chegou e falou assim, que é isso? O que vocês estão fazendo com a minha mulher? Ela é minha mulher antes de ser a mãe de vocês, ela é a minha esposa. Então vocês para de falar desse jeito, cala a boca, para de falar dessa altura com ela, porque vocês estão falando com a minha mulher e o negócio não vai ficar bem para vocês. E eles murcharam tudo assim, saíram entender. Vocês entenderam quem é ela? Primeiro ela é a minha mulher, depois ela é sua mãe. Então você tem que respeitar ela por duas coisas. Primeiro, por ela ser minha esposa. Segundo, porque ela é sua mãe. Pronto, acabou. Não teve mais desrespeito na minha casa. Ana, Sim. eu tô rindo aqui porque os meus filhos falam, o Rogério fala assim também, né? Que aprendeu com o pastor Wilson, claro. Ó, tá muito bom. Aí ele fala isso também para eles, né? Ó, não desrespeita, é minha mulher, vocês estão falando com a minha mulher. Muito legal. O pau vai quebrar na cabeça. Isso mesmo. E, pastora, a gente queria falar sobre um assunto aqui também, sobre a mulher agora, né? Até que ponto, né? A senhora falou aí nas lives que a senhora tem feito, né? A senhora falou sobre... Tá falando, né? Sobre casamento. E aí eu queria saber até que ponto, né? A mulher precisa se submeter ao marido, né? Até que ponto ela se submete? Porque muitas pensam, eu sou, né? Sou escrava, eu sou empregada. Até que ponto ela precisa se submeter? Sim. Né? Bom, primeiro, Então, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu tenho que submeter o meu marido, né, em tudo, né? Não, é lógico que não, porque tem coisa que o marido pede que vai contra o que a Bíblia diz. Então, o limite da submissão da mulher é a Bíblia. Então, por isso que ela tem que aprender a Bíblia, porque a Bíblia fala que o povo perece porque não conhece o que está escrito. Então, às vezes, uma família inteira sofre muito por não conhecer os papéis de cada um. Então, a submissão é um papel nosso, né? Porque também não é uma invenção de alguém. Foi Deus que falou que nós teríamos que submeter aos maridos que são líderes na nossa casa. Agora, esse líder aí, às vezes, nem é um marido crente, né? E a gente pensa assim, mas ele não é crente, eu tenho que submeter a ele? Sim, tem, porque ele foi constituído por Deus como autoridade na sua vida. Agora, se ele pedir algo que está além da Bíblia, aí realmente a gente não deve submeter. Então, por exemplo, às vezes ele quer usar o corpo da mulher de uma forma indevida, né? E aí que aquilo causa dor, causa desconforto, causa vergonha, né, na mulher, e ela não se sente bem. Então, nessa hora, a mulher pode falar para ele, olha, vamos fazer do jeito que é certo, né? Porque tem a forma certa. Deus criou, né, os nossos órgãos para fazer a coisa certa. Então, nesse caso, a mulher não precisa submeter e obedecer o marido. Então, ela pode fazer isso, porque se ela desobedece ao marido para obedecer a Deus, isso não é pecado. Agora, o pecado é se ela desobedece a Deus para obedecer o marido. Então, a gente tem que ver isso. Por isso que a gente tem que conhecer bem a palavra, né?
E se você ainda tiver alguma dúvida, né, procura a sua pastora, a sua obreira, né, a sua líder, quem estiver perto, porque realmente é melhor desagradar o marido e agradar a Deus do que o contrário, né? Sempre o nosso coração é de agradar a Deus primeiro, porque quando nós agradamos o marido, a Bíblia fala que nós agradamos a Deus também. Então, não é assim, não pode ser uma submissão cega, muda e surda, que tem que fazer todas as vontades do marido, não. Então, se o marido mandar eu matar alguém, eu vou matar? Se o marido mandar eu roubar, eu vou roubar? Não, eu tenho princípios, né? Então, tem coisas que são princípios, que eu não vou quebrar princípio para desagradar a Deus, para agradar o meu marido. Se o marido não quiser deixar ir para a igreja, para o culto, para a célula, né, pastora? Pois é, eu acho que a Bíblia fala que a mulher tem que ganhar o marido no testemunho, né? No silêncio, não reclamando, não murmurando. Mas a Bíblia fala que nós ganhamos nosso marido, né, no silêncio e na oração. Então, se você tem um marido que te proíbe de ir para a igreja, ora a Deus, porque Deus é que vai mover, né? E aí, às vezes, de repente tem que, né? Obedece, mas busca a Deus. E aí você fala para Deus, Deus, olha, eu quero seguir o Senhor, eu quero ir lá na igreja, ter comunhão com os irmãos, né, no prédio, mas hoje meu marido não me permite. Então, outro exemplo que eu posso dar para vocês aqui. O marido que é ímpio e fala, ou você para de ir na igreja, ou eu vou separar de você. Aí, realmente, aí a mulher tem que ver o que é melhor, porque se ela escolher ficar com ele sem servir a Deus, ela vai ter um tipo de consequência. Mas se ela se separa dele para servir a Deus, ela tem outro tipo de consequência. Então, cada uma escolhe, né, o que ela acha que, né, porque a gente não pode ficar mandando as pessoas fazerem coisas, né? Cada um decide dentro ali da sua vida com Deus. Agora, de repente ela pode avaliar, né? Até que ponto que eu posso fazer isso aqui? De repente, uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes, mas ela vai orar e Deus vai mover no coração dela para esse marido liberar ela, né? Marido não crente. E tem o caso também do marido que chega, nada tá bom, reclama, né, pastora? Se a mulher não fez as coisas da maneira que ele gosta, tem uns maridos assim. Tem. Né? Que às vezes é bem exigente, né? E às vezes a mulher nem aprendeu em casa com a mãe. Às vezes ela não aprendeu a maneira correta, né? De passar uma roupa, por exemplo, né? De fazer uma comida. Hoje em dia, ela pode olhar na internet e fazer uma comida boa. Mas lavar roupa também, né? Tudo se aprende. É verdade. Mas às vezes ela não aprendeu e assim, passa por essa dificuldade em casa, né? Ou o contrário também, né? Tem o contrário. Que às vezes o marido reclama da mulher ou a mulher reclama do marido. Pois né? mas quando a gente vê que está reclamando, é porque o papel não está sendo feito, né? Então, a mulher tem que ir atrás para aprender qual que é o papel dela, né? O papel dela, para você entender, você que está me ouvindo aí, o seu papel é o mesmo papel que o Espírito Santo faz. Deus fala algo e o Espírito Santo age. O Espírito Santo promove, o Espírito Santo transforma, o Espírito Santo gera um ambiente de paz, de alegria. Então, assim, o marido não gostou da roupa passada, aí a mulher fala, por favor, amor, tenha paciência, eu vou aprender, né? Ao invés de falar, então vai passar você, se vira, joga a camisa na cara do cara, né? Então, assim, esse não é um papel do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca faz isso. Então, uma coisa boa, né, para você que está me vendo, quando você discordar de alguma coisa que o seu marido não fez ou deixou de fazer, pergunta assim, será que o Espírito Santo faria o que agora, né? Tem aquela pergunta, o que Jesus faria, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Então, em seus passos, o que o Espírito Santo faria? Porque é o que nós fazemos. Nosso papel de auxiliador é o mesmo do Espírito Santo. Então, se tem reclamação, tem murmuração, tem palavra chula, tem desrespeito, não está representando a família divina. Tem que modelar, Vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar ajuda, porque tem que modelar, porque senão você vai estar gerando um modelo errado. E os seus filhos vão casar, vai continuar o erro. Então, a gente não pode fazer isso. A gente tem que gerar uma família modelo, do padrão do coração de Deus, que é esse nosso, de buscar Deus. Amém. E a pessoa, às vezes, a senhora falou sobre intimidade, né, também.
com a Lorena na Foi. segunda-feira, e às vezes a mulher, ela, vendo o marido tratar mal, o que que a senhora falou isso também para nós, no nosso discipulado. Aí eu fico o tempo todo tratando mal, aí à noite não quer fazer nada, né? Não tem pique, né? Nem vontade para fazer nada. Então, o que que a senhora disse a respeito disso? Ela falou para nós, né? Foi. Porque Bom, tudo recai, Irlene, porque como aqui a gente está falando sobre o casamento, então a gente tem que falar do nosso papel, porque os homens, a gente, ainda que tem algum homem aí, mas a gente não é homem para ensinar o outro homem, né? Outro homem ensina o outro homem. Eu sou mulher, eu ensino mulher. Então, quando a mulher fica chateada com alguma coisa, ela tem que perdoar, né? Porque a Bíblia fala que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Quanto que é uma multidão? É 1.000, 2.000, 3.000, um? Um não é, porque multidão não é um, né? Então, do mesmo jeito que às vezes o marido faz alguma coisa que eu não gosto, né? Que eu fico chateada, às vezes o marido fica chateado. Mas nessa hora tem que sentar e rever aquilo que está acontecendo, né? Para a família ficar bem. Então, se a mulher não gostou do que o homem fez, vai dormir emburrada, aí perde a bênção. Ela tem que perdoar, né? Por quê? Eu represento o Espírito Santo, que é aquele que nos ensina todas as coisas, que é aquele que nos compunge o coração para a gente ter um coração quebrantado, né? De perdoar, de sempre ver o marido como Deus vê, né? E aí a gente perdoa e começa de novo, porque a gente não pode, a Bíblia fala que a gente não pode deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Isso quer dizer o quê? Quando teve algum problema durante um dia, então eu tenho que resolver esse problema antes de eu dormir. Porque se eu conseguir resolver isso antes de eu dormir, eu posso dormir abraçadinha, eu posso fazer, né, fazer amor com meu marido, eu posso dormir agarradinha. E nada de dormir no não, sofá. Não, imagina, sofá não é lugar de dormir, não. Né? Nem a mulher pode mandar o marido dormir no sofá. E nem o marido pode sair da cama para dormir no sofá. Se tá ruim, fica os dois ruins na cama, mas não sai. Né? Porque quando sai para cá, o diabo trabalha com muita ferramenta, né? O diabo vai trabalhar na cabeça do marido no sofá e vai trabalhar no coração da mulher lá na cama. Então, tá ruim junto. A gente fez uma aliança na alegria e na tristeza. Quando tá ruim, é junto, né? O quilo de sal a gente tem que comer junto, com a colher só. Põe na boca do marido, a mulher põe a colher na boca né? O marido põe na boca da mulher, então não tem esse negócio de ruim separado de quarto, não existe isso. Então, o Espírito Santo não faz alguma coisa com Deus, rebeldia, fala, não vou conversar com o senhor mais não. Né? E Jesus fala, não, Espírito Santo, eu não vou ficar perto de você mais não, porque não sei o quê. Não existe isso no casamento eterno, né? Da Trindade. Então, lembra, nós somos representantes de um casamento perfeito. Nós somos esse espelho. Quando nós olhamos para nós precisamos ver essa imagem desse casamento segundo o coração de Deus. É desse jeito. Lembra aí, anota aí no seu caderno. Amém. Muito bom. Pastor, tem mais uma pergunta, né? Que estão fazendo aqui sobre as finanças, né? Finanças. Por que o homem que tem que cuidar das finanças? Responde aí para nós. Bom, primeiro, não tem lugar escrito que o homem é que tem que fazer isso. A Bíblia fala que o homem é o provedor, né? Mas a gente sabe que tem muitos casos de marido, às vezes, que perdeu o emprego, né? Que às vezes a mulher tem que completar a renda. Então, às vezes a mulher ajuda o marido. Às vezes o marido trabalha e a mulher, às vezes, trabalha. Aí, no casamento, eu já sentei para ajudar muitos casamentos que eles falam, não, eu tenho que ver o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Aí a mulher fala, eu tenho que ver com o meu dinheiro, o que eu vou fazer? Aí fica aquela briga, né? 2 bancos dentro de casa. Tem um banco tal e banco tal. Cada um tá cuidando do seu dinheiro. Primeiro, é errado, porque quando nós fazemos uma aliança, nós entramos com tudo que a gente tem ou com tudo que a gente não tem. Então, às vezes a gente entra sem dinheiro. Ou às vezes a gente entra com dinheiro no casamento. A gente fez uma aliança na pobreza e na riqueza. Então, na fartura do dinheiro, farto o dinheiro, o casal precisa trabalhar junto. Os dois têm que sentar, fazer uma lista de prioridade para saber o que nós vamos fazer com o nosso dinheiro. O que o nosso dinheiro dá?
Então, nós temos que pagar isso primeiro, isso aqui primeiro, tudo. Aí, às vezes, a mulher tem uma habilidade maior de ser uma mulher bem organizada, que anota tudo no caderno, né? Vê lá o que tem na conta, o que saiu, para não entrar no vermelho. E, às vezes, a mulher tem essa... Ela faz isso melhor do que o marido. Não quer dizer que ela é melhor, né? Ela não vai liderar o marido por conta disso. Então, para vocês terem uma ideia, o meu marido nem tem cartão do banco, da conta que a gente tem. Eu tenho o cartão. Eu vou lá, tiro o extrato, eu falo para ele, amor, vai cair esse cheque. Amor, ó, isso aqui vai cair essa semana. Eu não assumo o lugar dele. Eu não estou usurpando o lugar de liderança do meu marido. Eu sou ajudadora. Então, eu ajudo o meu marido, né, naquilo que ele não está conseguindo fazer, porque tem tanta coisa para fazer. E por que eu não posso fazer isso? Eu posso. Porque quando eu estou fazendo isso, eu estou ajudando, auxiliando o meu marido. Então, os dois juntos sentam, vejam, e aí vê quem vai fazer o quê. Porque ninguém está roubando de nada ali o papel de nenhum. Simplesmente está conversando para ver qual que é o final do dinheiro, né? O que vai fazer junto para distribuir o dinheiro. E não tem problema nenhum, não tem nenhuma crise. O marido não tem que ser aquele marido ditador que fala, não, aqui quem manda nessa casa é eu que pago, eu que compro, você não vai fazer nada. Não, esse não é o padrão do modelo do céu, não. É unidade, harmonia em tudo, até nas finanças. Amém. E tem mulher que fala assim, mas para mim comprar qualquer coisa eu tenho que pedir pro meu marido. Então, assim, para elas acham ruim, pastora. Tem que ficar pedindo pro marido agora para comprar, tipo, uma calcinha, né? Um creme. E aí elas acham ruim essa parte. Nossa, ele pois mas olha... tudo e ele... Uhum. Por que que elas se sentem, assim, humilhadas, né? Sim. Eu tenho que me humilhar agora. Eu tenho que pedir dinheiro. Não, o dinheiro é dos dois. O dinheiro dos dois. Se a mulher precisa do dinheiro para arrumar um cabelo, para arrumar uma unha, o dinheiro é dela também. Então, o meu marido tem o salário dele. Eu tenho o meu salário. Então, às vezes eu quero comprar uma bolsa e falo, amor, eu tô querendo comprar uma bolsa, o que você acha? Aí, às vezes, ele fala, não, mas agora não tá na hora, né? Deixa pra gente comprar isso depois. Eu não fico chateada com isso. Por quê? O dinheiro é nosso, junto. O dinheiro é o único dinheiro. Então, quando eu vou pedir o marido, na verdade, o dinheiro é meu também. Então, o marido não pode ficar segurando o dinheiro. Pode ficar regrando dinheiro, porque o dinheiro é dos dois. Os dois trabalham. Ainda que o marido trabalhe fora e a mulher trabalha dentro. Tem mulher que não tem dinheiro, porque trabalha dentro da casa e trabalha muito. Né? O trabalho da mulher é muito trabalho. E aí ela não tem a renda. Sim. Então, ele trabalha lá fora e ganha o dinheiro. Mas a mulher tem direito de usufruir desse dinheiro que ele ganha, porque ele ganha o dinheiro lá fora e ela ajuda a trabalhar o dinheiro aqui dentro da casa. Então, o dinheiro é dela também, porque eles são uma pessoa só. Quando casou, virou um. Então, o dinheiro é dos dois. Não tem jeito de trabalhar. O dinheiro do meu marido, que é só ele que trabalha. Não, você também trabalha, e muito. Serviço de casa nunca acaba, você sabe, né? Você é dona de casa, né? Pastor, aí volta lá no começo que a senhora falou sobre a briga, né, dos dois, porque, assim, às vezes a mulher fala assim, mas ele quer comprar, e quando ele compra as coisas dele, o marido que administra. Aí ele compra lá o que ele quer, e quando ela quer comprar, fala, não, agora não dá, ou ela nunca pode comprar. Mas aí cai naquela parte lá que a senhora falou, né? Dos dois, eles têm que chegar a um bom senso, Sim, de né? sentar e ver com o que vai gastar o dinheiro. Porque realmente, às vezes, tem homem que sai gastando e na hora de pagar uma prestação não tem dinheiro. Aí a mulher fica azeda, e com certeza, e com razão, né? Então, os dois, para não errar, tem que sentar, trabalhar junto o dinheiro, fazer uma planilha, né? Ver qual dia do mês que vai cair a água, a luz, o telefone, tem que comprar o gás, tem que fazer a compra do mês, né? Tem que pagar plano de saúde ou não sei o quê. Então tem que ver para não gastar, porque se tirar o dinheiro vai ficar o buraco, né? Aí vai dar problema pro casal, porque realmente é complicado, né? E administrar junto. Administrar, né, junto. Esse é meu dinheiro. Não existe dinheiro, isso. Não, né? Existe meu dinheiro e dinheiro do meu marido. É um dinheiro só. Junto. Se tem algum casal que está fazendo isso, está errado. Porque quando a gente casa
fazendo aliança com o que o tem e o que eu tenho. Aí junto os dois e se tornam os dois uma pessoa só para administrar uma coisa só, que é o dinheiro só. E não precisa exatamente ser o homem, né, pastora? Só para esclarecer. Não Porque às precisa. vezes Se de repente o homem, às vezes, está muito ocupado, às vezes a mulher tem uma habilidade maior, né, de fazer esticar o dinheiro, de render o dinheiro, aí de ir lá no mercado ficar vendo o preço, porque a gente tem isso, de olhar preço. Ah, esse extrato aqui tá mais caro do que essa marca aqui. O marido já vai lá, pega qualquer um e nem faz conta, né? Vai lá e compra, vai pegando qualquer um, não olha marca, não olha preço, só pega um carrão lá e enche e vai embora. Não, a mulher, ela é econômica, ela sabe administrar o dinheiro. Então ela vai, soma, vai somando, vai pôr no carrinho, vai somando para ver se o dinheirinho dela vai dar. Então essa é a mulher sábia, né, que ajuda o marido, ela está ajudando o marido, ela não está gastando, ela está poupando, porque quando ela faz conta, ela vê que sobrou um troco, talvez se o marido fosse fazer a compra, ia passar R$ 50, o dela sobrou R$ 50. Então, essa é a mulher sábia, que o marido pode descansar, que ela vai fazer a coisa certinha. Amém. E quando é o marido, pastora, que ele não é sábio, a mulher passa muita dificuldade, entendeu? Assim, Bom, isso aí não é meu papel de ensinar o marido, mas então você. Não, então, eu quero te orientar também. Então, se você que está me assistindo aí, né, se seu marido tem essa dificuldade, procura, né, o pastor, procura alguém para sentar para ensinar ele, porque nós não podemos ficar chamando a atenção dos maridos. Não somos nós, nosso papel não existe na nossa lista de papel, né, nas nossas habilidades ali dentro do papel de auxiliadora. Não existe um de ficar chamando a atenção de marido, ficar brigando com o marido dele fazer, ensinando o marido a fazer. Ele fecha o coração. Não acontece, não faça isso. Você nunca vai ensinar seu marido a ser marido, homem. Você não é homem, você é mulher. Não tem jeito de uma mulher ensinar um homem a ser homem. Aí entra um outro homem. Então vai buscar uma imagem de outro homem para ensinar seu marido a administrar, a ser, né, a correto, para ficar gastando dinheiro à toa, né? É isso aí. Sim, muito bem. E tem mais uma pergunta. Manda aí, a gente tem ainda um pouquinho. Quando Deus tem um propósito para o marido, a mulher segue com o mesmo propósito? Com certeza, né? Eu lembro uma vez que quando a gente estava vindo, quando a gente ia mudar para cá, para São Paulo, meu marido me procurou e falou assim, amor, eu conversei com o pastor Marcelo, pastor Aloísio, e nós vamos mudar para São Paulo. Eu, o quê? Mudar para São Paulo? Como assim? Ele falou, não, a gente vai e a gente tem que, daqui 20 dias a gente tem que mudar. Aí eu fiquei muito assustada, porque a gente nunca tinha saído de Goiânia, né? E aí ele falou assim, eu falei assim, você orou? Ele falou, orei. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí ele falou assim, por que você quer orar também? Eu falei, claro que não, se Deus falou com você, eu tô junto. Tô junto, eu já tô arrumando as coisas aqui, vou arrumar as caixas aqui, vou ver o que vai ficar, o que vai. Então, veja, quando meu marido recebeu o chamado para ser pastor, ele sentou comigo e com os meninos. Na época eles tinham, o Tiago tinha 12 anos e o Felipe tinha 11, ou 10 e 9, mais ou menos nessa idade. E ele sentou comigo porque a gente tinha um estilo de vida diferente, porque a gente, como a gente não era pastor, o Wilson tinha um trabalho, ganhava muito, depois ele teve que largar o trabalho e ganhar bem menos. Então, como ia ter uma diferença, uma alteração na família, ele sentou com a gente e perguntou, né? Olha, eu tenho chamado para ser pastor, você sabe? Eu falei, sei, desde quando eu te conheci eu sei. Então, eu tenho chamado e eu quero ser pastor, eu já falei para o pastor Luiz que eu quero ser pastor, o que você acha? Eu falei, eu tô junto, eu quero ser esposa de pastor, vai ser uma bênção, você é um homem de Deus, né? E os meninos falaram, não, pai, vai ser para nós uma honra ter o senhor como pai, um pastor, nossa, vai ser bom demais. Então, quando Deus fala com o marido, Deus fala com o marido porque ele é autoridade, ele é o cabeça, né? O cabeça é o que toma, né, a frente das coisas e a mulher vai dando ali os tapinhas nas crianças para ir junto e vai junto. Então, o propósito de Deus é para a família inteira. Não tem sentido o marido fazer uma coisa e a mulher outra. Então, por exemplo, o marido tem chamado para ser pastor. Aí a mulher fala, não quero ser mulher de pastor, não. Ela tem que orar, porque Deus dá um propósito para a família inteira. Então, geralmente é uma família toda de sacerdote, né? Então, meus filhos não nasceram por acaso aqui dentro da minha casa. Os meus filhos viram o pai
crescendo no ministério. E aí, o que que aconteceu? Os meus filhos são pastores. E eu também sou pastora. Então, não existe isso, que Deus dá um propósito para a mulher, e Deus dá propósito para o homem, outro. Vai ter uma divisão dentro da família. Então, Deus não trabalha assim. Deus trabalha, fala com o homem, e a mulher submete e entra dentro do propósito do homem. Porque a gente nasceu por causa do homem, primeiro. Né? Deus fez o homem, depois viu que faltou alguma coisa, ele fez a gente. Então, nós fomos feitas para completar o homem. Então, se Deus deu um propósito para ele, nós, como esposa, nós vamos completar o chamado dele, o propósito dele, e a família toda desfruta desse chamado, desse propósito. Então, sim, Amém. A mulher anda junto. Amém. Então, nós temos 10 minutinhos só, pastora. Tem mais alguma pergunta aí? Você tinha me passado alguma Sim, pergunta? Vamos responder. 10 minutos dá pra gente correr aqui. Pastora, quais os sinais que representam que eu tenho um casamento à maneira de Deus? Quais os sinais, né? Essa é a última pergunta. Olha. Que, assim... Os sinais são harmonia, respeito, honra, submissão, frutos, né? Fruto dessa harmonia, né? Então, a família toda tem uma saúde emocional boa, os filhos olham os pais, admiram os pais, submetem aos pais, as esposas amam, o amor é essencial, né? O amor, a família não subsiste sem amor. O primeiro item que vem no casamento, o sinal que representa que Deus está nesse casamento é o amor. Então, às vezes alguém fala, mas eu não amo. Então ama de novo. Faça algo que você tem que fazer. Como que... Às vezes o marido fala, perdi a paixão pela mulher. Então vai atrás, vê onde você caiu, recupera ele e volta, porque o amor não acaba. O amor pode esfriar, mas ele não acaba. Ele está lá dentro. Abana ele lá que ele vai florescer. Então, ver os papéis, quando o papel do marido flui, que ele é um homem que dá direção para a família, a mulher segue o marido, os filhos seguem a mãe, que segue o pai. Então, esse é um sinal, né? O primeiro sinal que representa que o meu casamento está igual àquele que Deus sonhou para mim. Então, esse é o sinal, né? De um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente de amizade, um ambiente de transparência, né? Onde cada um fala sem ficar maltratando o outro, sem humilhar o outro, né? Não existe isso na família do céu. Então, esse é um parâmetro, né? É um modelo de casamento igual ao coração de Deus, que tem tudo isso aqui dentro. Amém. Falando mais de filhos, né, pastora? A senhora falou também que quando a mãe está corrigindo, o pai, né? O pai deixar, e quando o pai está corrigindo, a mãe deixar, porque às vezes tem mulheres que não concordam, né? O marido está lá, às vezes, batendo, não bate, ou, né? Está corrigindo rígido e ela não aceita, né? Ou ela acha que ela com certeza eu penso que a mãe é a que cuida, né? E a senhora contou um testemunho pra gente que o pastor Luiz falou assim, que os meninos porque a senhora educou, por isso que eles são É verdade. Hoje, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso daí. Sim, um dia um pastor chegou para Wilson, né, e perguntou assim, pastor, me conta aí qual que é o segredo, né, de fazer com que os filhos do Senhor te respeitem tanto, porque meu marido falava, os meninos respeitavam, obedeciam, né, e os filhos dele não obedeciam a ele de jeito nenhum. Aí ele falou assim, não, isso não tem nada a ver comigo não, isso é papel da minha mulher. A minha mulher me respeita e me honra, e os meus filhos veem a mãe fazendo isso, e aí eles copiam a mãe, me respeitam e me honram. Então, veja, meu marido errou, eu também já errei com os meus filhos. Mas quando eu intrometo numa direção, numa correção, eu estou fazendo o filho olhar para o pai de uma forma ruim, de olhar para o pai como uma forma ruim, grosseiro, violento. Então, depois a gente vai lá conversar e o pai vai lá e pede perdão para o filho, porque muitas vezes eu já pedi perdão para os meus filhos, porque eu errei. Às vezes eu disciplinei com raiva, disciplinei demais, fui além. Então, eu sempre pedi perdão. Perdão, mamãe estava com a cabeça ruim, me perdoa, né? Então, quando eu entro na frente da correção do meu marido, ou quando meu marido entra na frente da minha correção, eu faço que os filhos fiquem contra nós.
Então, eles usam isso depois contra a gente. Então, nós não podemos fazer isso. Se a gente vê que o marido errou, ou que a mulher está vendo que o homem está vendo que a mulher errou, vai no particular depois, né? E conversa. Às vezes, se estiver perto, eu mesma, às vezes, quando o meu marido estava muito nervoso com os meninos, eu chegava perto dele, assim, sem as crianças verem, eu ia por trás, assim, batia assim nele, assim, ó. Porque era uma forma que a gente dava um sinal para o outro. Quando um estava exagerando, aí eu falava assim, ó, você tá... Aí ele balançava a cabeça assim para mim, aí já arrefecia. Então, essa é uma forma, né? Esse é um papel meu de auxiliador. Então, se você percebe que ou um ou outro tá indo além, combina em um sinal, dá uma tossida, né? Tosse na hora. Faz alguma coisa para um ver que um tá passando o limite. Isso é sabedoria também, né? Amém, amém. Tá acabando nosso tempo, Passa tão pastora. Falta só 5 rápido, minutos. passa muito rápido. Passa. Muito rápido. Vê se faltou alguma coisa aqui, né? Não passou nada, não faltou nada. Nosso papelzinho aqui. Enquanto você vai vendo aí, eu quero agradecer. Isso, vai senhora, agradecendo né? aí, eu vou só ver aqui. E assim, a senhora falou que veio, né, quando a senhora veio para São Paulo, né, que a senhora, né, deu a resposta logo, e assim, só esse fato, né, da senhora ter dado essa resposta, eu estou aqui, Amém, né, verdade, né? e eu sou muito grata a Deus, né, por andar com a senhora. Para mim é um privilégio muito grande, né, para mim é um sonho, às vezes meu Deus, né, e assim, a senhora me edifica demais, assim, tudo que a senhora fala, eu recebo a palavra, né? E eu costumo falar isso para as minhas discípulas, né? Que eu ando com a senhora e obedeço e tento, né? Esses dias eu falei para o Rogério, amor, você tem que ser que Deus construiu isso. Ele, como você é que Deus construiu? Ai. Aí eu falei, não, tô longe, mas eu quero caminhar para isso, né? Amém, Lene. E se eu tiver um pouco da sabedoria da senhora, já tá Não, bom, mas você, né? todas vocês que estão me vendo aí podem ser como eu, porque eu sempre falo que eu não sou melhor do que ninguém, né? Mas eu mergulhei de cabeça dentro do meu papel de auxiliadora. E é isso que eu faço, e eu não, né? É isso que eu faço. Eu tenho uma identidade de auxiliadora, né? Então eu fluo nisso. Mas só falando um negócio, Helene, você tinha me passado uma pergunta que eu achei muito relevante aqui, que eu gostaria de responder. Teve uma pergunta de alguém assim que por que Deus quer que eu case, né? Tá. Né? Meu casamento é de Deus, por que eu quero, né? Deus não fica obrigando a ninguém a casar, né? Mas Deus planta isso no coração da gente. Então, de repente, eu não sei exatamente como que é essa dúvida dessa pessoa, mas o que eu quero ensinar para essa pessoa que está me ouvindo aí, que falou, então nós temos 2 estágios na nossa vida, um de solteira e um de casada. Esses 2. Não tem um intermediário. Então, eu sou solteira, eu cuido das coisas de Deus, me respeito meus pais, estou junto, né? Ou não tô. Ou eu sou uma mulher casada. Não tem assim, eu posso desfrutar de uma vida de casado sem casar? Não posso. Eu posso desfrutar de uma vida íntima com uma pessoa que não é meu marido? Não, isso não pode ser pecado. Então, de repente, alguém aí, né, tá morando junto, que não é casada, pensa assim, não precisa casar. Para que casar? Porque, de repente, não dá certo, a gente separa. Então, primeiro, a separação não é de Deus. Então, se você não é casada, então você é solteira. Então, se você é solteira, você não deve ficar tendo relação sexual com um homem que não é o seu marido, né? A gente só deve ter relação sexual com o marido, que é aquele que diante de Deus, diante do juiz, diante das testemunhas, diante do inferno, nós assumimos ali um compromisso, uma aliança, né? Então, todo casamento é de Deus? A aliança, sim. Mas a festa ali de um casamento, não, porque pode ser um casamento homossexual, por exemplo. Então, Deus não está nesse casamento. Homem com homem, mulher com mulher, homem com um monte de mulher, mulher com um monte de homem. Não, Deus não está nisso. Então, se você é casado, então o seu casamento é de Deus, porque você está fluindo na aliança, no compromisso que você fez um dia, diante de Deus primeiro, diante do juiz, que é aquele que requer um documento, porque uma mulher, para provar que ela é casada, ela tem que ter a certidão de casamento, né? Não é só ter relação sexual com um homem que se torna esposa e marido, né? Então, Deus quer que você seja uma mulher casada, né? Que tenha o seu papel
diante da sociedade, um papel de casado. Então, se você não é casada, então você não pode desfrutar daquilo que a mulher casada desfruta. Às vezes a pessoa pensa que está num relacionamento, né, de marido e mulher, mas que não é casado diante da sociedade, né? Não é, o juiz não fez esse casamento. E às vezes a pessoa pensa assim, não tem problema, né? A gente não está fazendo nada errado. Mas tá, por quê? Quando Deus fez o homem e a mulher, né? Ele fez para não ter separação, né? E agora, quando a pessoa desfruta, né, de algo que seria só dentro do casamento, isso é ruim para ela, né? Então, eu estava falando na live com a Lorena, né, que no começo, quando Deus criou o casamento, ele criou, deu um propósito para o homem, e para esse propósito ser muito bom, Deus deu o prazer, né, o prazer do sexo, né, prazer de sexo, para eles ficarem bem animados, bem alegres, bem motivados, né? E o casamento é como um bolo, né? Então, para fazer um bolo, eu preciso de leite, eu preciso de farinha de trigo, eu preciso de ovo, eu preciso de açúcar, preciso de pó royal, né? Bato tudo, faço o bolo, aí eu vou comer o bolo. Aí eu falei, Lene, nossa, eu preciso de um ovo, tira um ovo aí para mim desse bolo. Aí você vai falar o quê? Não tem jeito de tirar o bolo, tá tudo misturado, né? Então, o nosso casamento, né, é tudo misturado, é tudo junto, é tudo um pacote só, né? Tem jeito de eu separar uma coisa da outra. Então, o que acontece quando uma pessoa, né? Então, assim, como na semana passada eu estava falando dessa questão íntima, então não tem jeito de tirar, falar do sexo só, né? Sim. Tirar o sexo de dentro do casamento. Do mesmo jeito, porque o diabo, ele faz isso, ele tirou o sexo de dentro do casamento e põe ele para a pessoa desfrutar dele fora, que é o que acontece aí no mundo, né? Os jovens, tudo aí tem relação sexual, aí é pai fora da hora, é mãe fora da hora, criança ficando grávida, né? Pai com 12 anos, menino que 12 anos sendo pai. Então, assim, tudo é destrutivo, né? Isso causa muito sofrimento nas pessoas, né? Então, trazendo de volta aí, que é um casal, que é um homem e uma mulher, que vive junto, mas sem a bênção de Deus, que é o casamento, aquela cerimônia, né, religiosa e a cerimônia no cartório, porque um marido com uma mulher tem que ter presença do juiz lá no cartório e tem que ter o religioso, que é o pastor ou o padre, que faz diante de Deus. Então, eu só sou esposa de um marido quando eu faço isso. Se eu não tenho isso, eu decidi aqui na minha cabeça, eu gosto do fulano, eu vou morar com ele, isso, diante de Deus, não é um casamento segundo o coração de Deus. Isso é só um ajuntamento, não é uma família igual à família de Deus. Então, para ter a relação íntima, ela tem que ter a bênção do casamento, né? Dessa estrutura de Deus, diante de Deus, diante do juiz, eu falar, eu aceito esse homem. E ele fala, eu aceito essa mulher. Quando dois junta as canecas, junta, né, as cobertas, como o povo fala, ele não faz esse compromisso. Até porque qualquer briguinha separam. Porque não tem uma aliança, não tem um compromisso de vida. Fala, eu vou morrer do seu lado. Né? Então, não precisa casar não, porque se não der certo a gente separa. Isso é conceito do mundo. Isso não é padrão do casamento de Deus. Lá da família de Deus, isso não é padrão. Deus não gosta de divórcio. Deus, é o que eu falei, Deus fica chorando quando tem uma separação, porque Ele não fez a gente para separar. Então não tem separação entre Ele, entre Jesus e o Espírito Santo, né? E são tão unidos que eles são um. Do mesmo jeito que nós, quando nos casamos, nos tornamos um, é a mesma coisa. Então, quando eu me torno um com meu marido, eu não posso separar. Como que vai separar? Então, quando eu ministrei Casados para Sempre junto com meu marido, a gente fazia aquela dinâmica da massinha, né? Pegava uma massinha vermelha, uma massinha azul, misturava, né? O vermelho com o azul dá verde. Aí eu falo, não, eu quero a massinha verde, eu quero a massinha amarela. O que eu falei? Azul e vermelho, né? Aí eu quero tirar minha massinha vermelha. Não tem jeito, misturou. Se eu for arrancar ali a massinha, eu vou arrancar pedaço do azul, e aí eu vou ficar com pedaço do azul, e o azul vai ficar com pedaço de vermelho. Por que tem tanta destruição nesse mundo? Porque eles usam
o prazer, né, que Deus deu dentro do casamento para ter esse segundo coração de Deus, esse prazer, e usa ele de forma errada, fora do contexto do casamento. Então, por que que tantas mulheres sofrem? Tem feridas, carrega, né, uma ferida enorme, né? Às vezes ficou grávida, fez aborto, né? É um sofrimento, né? Por quê? Porque ela tá querendo desfrutar do prazer do casamento sem estar casada, né? E aí pensa assim, não, é mais fácil, porque depois não tem que entrar com processo. Não, não é mais fácil não, porque Deus não está agradando dessa unidade. Porque quando eu desfruto do prazer do sexo fora do meu casamento, isso é destruição para mim, né? Tanto eu, quando eu sou casada, se eu faço isso fora, isso é ruim para mim, é pecado, isso destrói meu casamento. E quando eu sou solteira, se eu tenho uma relação sexual com alguém que não é o meu marido, que eu sou uma mulher solteira, isso vai destruir minha vida, porque o papel do diabo é destruir essa família, esse exemplo, esse modelo de Deus, né? Então, se alguém perguntar assim, por que eu tenho que casar se eu estou só morando junto? É por causa disso, porque você está em pecado, né? Você que está morando junto sem ter a bênção de Deus no casamento, isso é pecado, né? Então, corre lá no cartório, casa. Você gosta desse homem que está aí com você? Então, ajusta a sua vida. Viva feliz e santo, tendo um padrão de Deus. Porque o padrão de Deus, Deus não é um Deus que é um Deus pecador, né? Que fica fazendo outras coisas fora. Não, é tudo ali, é santo. Não tem pecado entre Deus. Então, não posso ter pecado na minha vida, né? Com alguém que não é meu marido. Eu tenho prazer, eu tenho tudo aqui em harmonia com o meu marido, porque ele é o meu marido. Então, se alguém perguntou isso pensando nessa hipótese aí, então, se você perguntou isso, por que Deus quer que eu case? É porque você está em pecado. Pronto, é simples assim. Então, corre e arruma um dinheirinho aí, vai lá no cartório e casa, e depois procura o pastor Rogério e a pastora Irlene, e aí eles vão fazer o casamento de vocês vão viver em paz, com Deus, com a vida santa, né? Com os filhos abençoados, né? E aí é tudo de bom, é desse jeito. Amém. Era isso que eu queria fazer, essa consideração aí que tinha faltado, né? Que eu passou batido aqui, mas eu também digo a mesma coisa, foi um prazer, foi uma alegria, Irlene, estar com você. E eu tenho orgulho, né, de você, do seu pastoreio, né, da sua liderança. E eu me coloco aqui à disposição, você sabe disso, você pode sempre me procurar, porque eu estou aqui, eu sou uma com você também, no ministério, né, nesse trabalho bonito e lindo que Deus nos deu, né? Então, vamos lá, vamos fluir no papel que Deus nos deu, né? Amém, isso mesmo. E aí, eu quero agradecer as irmãs aí, né, que tanto aquelas que entraram primeiro, e sim, tanto essas que estão aqui agora, né, que vocês sejam muito abençoadas, e que você possa ser realmente essa família aí que representa a família divina, né? Sendo fiel na aliança, desempenhando bem o seu papel, se multiplicando nos filhos, desfrutando da bênção inteira de Deus para a família, né? E aí o final disso tudo vai ser um casamento feliz à maneira de Deus, segundo o coração de Deus. Então, veja onde está errando, senta, corrige. Vê onde está faltando, senta e supre, né? Está faltando amor, ame, decida, porque o amor não é um sentimento, é um caminho, né? Perdoe, né? Perdoe e viva em paz. Viva em paz com Deus, viva em paz com seu marido, viva em paz com seus filhos, né? Você, marido, vive em paz com a sua esposa. Vocês que são filhos, vivem em paz com seus pais. E é isso, essa é a harmonia que tem um casamento segundo o coração de Deus. Amém. Obrigada. Amém, Lene. Queria que a senhora orasse pela gente, já que a gente voltou, né? Deu tempo. Sim, vamos orar. Sim, vamos orar, sim. Creio, tenho certeza que, né, foi muito bom e assim, tirou muitas dúvidas, né? Eu creio e assim, eu tô andando em cima daquela palavra que a Lorena falou, né, sonora, que Deus vai curar, né, muitos casamentos, né? Tempo disso. Amém. Através da vida da senhora, né, dessas lives que ela tá fazendo. Glória a Deus. Eu tenho essa certeza dentro do meu coração que Deus vai fazer isso aqui na nossa igreja, na minha supervisão. Amém. Estão assistindo, né? Vai entender esse propósito aí eterno do casamento, né? Amém. Em nome de Jesus, né? Nós vamos fluir no nosso papel
e nós vamos ajudar os maridos a fluir no papel deles, porque esse é o nosso papel, né? Vamos ajudar os filhos também, né? E todo mundo vai ficar muito bem, né? E Deus vai ficar feliz também, né? E a bênção vai só escorrer, né? E a gente vai só se deliciar com as bênçãos que Deus tem para nós, como família. Pastora. Amém. Amém, Obrigada, Lene. viu? Vamos orar. Então vamos orar. Amém. Olha aí. Amém. Deus, glórias nós damos ao Senhor. Aleluia. Obrigado porque nós não precisamos, Senhor, Verdade, dar Senhor. tiro para todo lado, buscar uma ajuda aqui, uma ajuda ali, errar. Nós não precisamos porque nós já temos um modelo perfeito. E o modelo é a Trindade, que é uma harmonia, é uma sinfonia, uns ajudando outros, outros respeitando um ao outro, outro honrando um ao outro, outro obedecendo um ao outro. Senhor, e a cumplicidade, a submissão, a respeito, a amor, a ternura, a tudo dentro desse modelo divino. E nós aqui na terra, nós, Senhor, nós submetemos à vontade do Senhor, porque nós queremos, como esposas, termos o nosso casamento segundo esse casamento perfeito, essa família perfeita que é o Senhor, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Então, Deus, nos ajude primeiro a entender o que é o casamento. E depois o segundo é entender qual que é o meu papel dentro do casamento. E, em terceiro lugar, desfrutar disso junto com a família, junto com o marido, junto com os filhos. E que nós, a mesma ordem que o Senhor nos deu lá no Éden, para crescer e multiplicar, nós queremos crescer em graça, em harmonia, em alegria, em amizade, em ternura, em amor, em confiança, em descanso dentro da nossa casa. E que nós possamos ser sempre a imagem do Senhor para nós, para mim no meu papel de auxiliadora, para o meu marido com o papel de líder da casa, o sacerdote, para os meus filhos que são aqueles que vão obedecer e honrar a nós como pais e mães. Deus, que nós possamos andar nessa harmonia, nesse papel gostoso que é junto com o Senhor. E que se nós estamos errando, ó Deus, nos ajude a enxergar os nossos erros, para que nós possamos sentar, corrigir, Senhor, pedir perdão, arrepender, ó Deus, porque nós somos modelos dentro da nossa casa e nós também somos modelos fora da nossa casa. Quando alguém que não conhece ainda o Senhor, que vão olhar para nós e ver como nós somos bonitos, uma família linda, unida, harmônica, que fala, que o outro ouve, que um se importa com o outro, que o outro quer mais o bem do outro que o próprio bem dele mesmo. Isso é respeito, é eu querer o bem do meu marido, é eu querer o bem dos meus filhos, é eu querer bem para minhas noras, para meus genros, para os meus netos, para os meus filhos. Deus, isso é um modelo do Senhor, que nós sejamos esse espelho, que quando nós olharmos para nós como família, nós possamos ver um reflexo, a imagem da família bendita, da família divina que o Senhor tem. Nos ajude, nos capacite a cada dia entender, Senhor, e desfrutar desse papel tão gostoso, tão prazeroso, que é o papel que cada um nós recebemos. E que nós não recebemos, nós como mulheres, nós não recebemos um papel inferior, nós não somos menos do que os nossos maridos, nós somos iguais diante do Senhor como pessoa, mas o Senhor nos deu papéis, funções diferentes. Nos ajude a discernir isso, que a mulher não usurpa a liderança do marido, que o marido seja um marido apático, Senhor, um marido passivo, né, que ao invés de liderar a casa, ele aceita a mulher ser liderada, ele aceita ser conduzida pela mulher. Deus, isso é pecado, isso não é certo. Que cada um, ó Deus, sente e veja se está funcionando dentro do seu papel, que os filhos vejam se está honrando e respeitando, se a esposa está ajudando, se o marido está liderando, e assim, ó Deus, todos juntos, com o coração ensinável, para aprender a viver o padrão excelente do Senhor, e que esse padrão seja o casamento perfeito como o Senhor tem, a família do Senhor, e cada um viva dentro do seu papel, e assim eles vão desfrutar de uma família, de um casamento segundo aquilo que nasceu no coração do Senhor lá no dia que o Senhor fez o primeiro casamento. E nós te agradecemos, ó Deus, por ter esse privilégio de representar o Senhor aqui nessa terra. E assim nós vamos poder sarar o casamento de muitos lá fora que estão sofrendo
Porque primeiro não entendem o que é o casamento, eles se separam quando tem um problema, não vão até o fim, não vão até a aliança, até a morte. Mas nós estamos aqui para expressar a beleza da família que tem no céu, aqui nessa terra, que nós possamos sarar o coração das esposas, sarar o coração dos maridos, sarar o coração dos filhos, para que todos possam expressar a beleza da família eterna. E assim, ó Deus, nós desfrutamos do melhor do Senhor nessa terra, porque somos filhos e somos abençoados no nome de Jesus, ó Deus. Obrigada, Deus, obrigada. No nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia. Helena, eu estou tão feliz de servir você, né? De servir as suas meninas aí, de servir todas as irmãs que estão aí nos vendo de novo, né? Aqui para mim tá 13, mas com certeza aí deve ser mais, né? Porque tem muita gente junto, né, que está assistindo. Aí, 42. Glória a Deus, glória a Deus. Então, eu quero deixar um beijo para vocês aí. E eu quero dizer que a minha vida, eu tenho vivido para abençoar, né, aqueles que estão à minha volta, perto de mim. Então, contem comigo e eu quero viver sempre isso, né, ter testemunho para abençoar a sua vida aí, do lado aí desse telefone aqui. Amém, Helene? Amém, pastora. Obrigada, glória a Deus. Viu? Foi uma alegria, Obrigada, um prazer muito grande. Amém. Tamo junto. Contem comigo. Amém. Então, Amém, pastora. coração para você. Beijo pra senhora Coraçãozinho. também. Coração pra senhora. Amém. Ó, nós ganhamos 22 minutos. Obrigada. Quase que a gente faz outra live de 1 hora. Verdade, verdade. Então tá Obrigada. bom. Deus abençoe mais ainda a sua vida aí com suas mulheres. Beijo, Amém. meninas. Obrigada. Tchau, pastor. Tchau. Tchau, Vitorinha. Um beijo para vocês. Beijo. Tchau. Tchau, pastora. Um beijo. Beijo. Salva aí, viu? Tchau, pode deixar.